Nós vamos hoje falar acerca do RPM, né? RPM, ele é uma sigla de Reino, Promessa e Messias, né? Então, esse tema, né, é um centro unificador da teologia, de Reino, Promessa, Messias. Né? A gente vê aí a ligação entre Antigo e Novo Testamento, né? O reino, a promessa e o Messias. O Messias, ele é a consumação de tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento, né? Então nós falamos esse tempo todo aí nas aulas sobre as alianças, não é verdade? As alianças que Deus fez com os seus homens, com o povo do Antigo Testamento. E essas alianças, quando elas chegam no Novo Testamento, que aí a gente entra com a nova aliança, ela vai aí confirmar e concretizar tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento. Ou seja, a gente diz que é a consumação de tudo aquilo que Deus prometeu. Então, a gente fala de uma aliança perpétua, uma aliança duradoura. Então, o reino que a gente fala é o reino eterno. Muitas das vezes nós pensamos que o reino de Deus quando nós morrermos, nós vamos para o reino eterno. Mas o reino de Deus, ele já está firmado. A partir do momento que você recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você faz parte do reino de Deus. Então, esse reino é um reino eterno. Não é um reino que acaba, não é um reino finito, mas um reino eterno. A gente fala de uma promessa que Deus cumpre, porque muitas das vezes nós achamos que essa promessa ficou lá no Antigo Testamento, mas essa promessa ela foi cumprida. E a maior prova disso foi a vinda de Jesus, a sua caminhada na terra, a sua morte e ressurreição. E nós já havíamos falado que nós estamos aqui hoje por causa da ressurreição de Cristo. Ele morreu e ressuscitou. Então, nesse centro unificador da teologia, né, que é a RPM, nós vamos nos referir a uma abordagem teológica que vai nos propor o tema de reino de Deus, promessa de Deus e Messias, que vão formar o quê? O cerne, né, o centro unificador da Bíblia. A Bíblia, ela é cristocêntrica, né, e nós já falamos isso no decorrer das nossas aulas. Então, desde o Antigo até o Novo Testamento, essa linha de pensamento, né, ela é associada a teólogos como nós temos aí Walter Kaiser Jr., e ele vai sugerir que esses elementos eles são fundamentais para a interpretação de toda a Escritura, fornecendo um quadro central para entender o plano redentor de Deus. Então, o Antigo Testamento ele é um planejamento do plano redentor de Deus. Então, tudo que nós vemos ali no Antigo Testamento, onde nós estudamos acerca da teologia, ele vai ali falar do plano redentor, coisa que o povo não entendeu, coisa que o povo não estava dando crédito, né? Quando eu digo povo de Israel, o povo que não creu e até hoje não crê que o Messias veio, que o Messias, né, morreu e ressuscitou, nos dando assim a vida eterna, nos dando a salvação eterna. Então esse reino, né, é o reino de um governo ativo de Deus na história humana. E esse reino ele executa os planos de redenção que se consumará na nova criação. A promessa ela vai falar de um tema unificador da Bíblia, que vai englobar o quê? O desenvolvimento do plano redentor de Deus, detalhado e repetido ao longo dos séculos.
mas sempre fiel ao seu núcleo essencial, segundo a teologia da promessa. E Messias, que é a figura central da Bíblia, que é Cristo, né? Que é o cumprimento da promessa de Deus. E ele é identificado como quê? O Rei dos sacerdotes, com domínio e glória para servir a todos os povos. Hoje não há mais a necessidade de nós irmos a um padre, de nós buscarmos, prestarmos sacrifícios, né, como a macumbaria faz, como os próprios católicos fazem, de subir escadaria para cumprir promessas, para poder exercer ali um ato pagão, né? Não precisamos de festas pagãs, não precisamos mais de sacrificar animais, né? Como nós vemos nas esquinas das nossas ruas, pessoas sacrificando animais, achando que estão ali se isentando dos seus pecados, isentando das suas, né, dívidas com Deus, não é verdade? Esquecendo-se que quando surgiu a nova aliança, Jesus levou sobre si todas as nossas dores, Jesus levou sobre si todos os nossos sofrimentos. Então, queridos, por isso nós estamos aqui, porque ele levou sobre si, né? Então, essa foi a promessa de redenção. Qual o objetivo desse reino, dessa promessa do Messias? O objetivo é conectar a diversidade de temas e histórias bíblicas em um plano coeso e coerente. Ao ver a Bíblia da lente do reino, da promessa e do Messias, a teologia ela vai buscar demonstrar um tema unificador que permeia todo o enredo da Escritura. Lembra que a gente fala que a Bíblia, ela não tem, embora tenha Antigo Testamento e Novo Testamento, mas a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela fala de Cristo, tá? Cristo é o tema central da Bíblia. Não há outro tema a não ser Cristo. Por isso que muitas das vezes nós deixamos de lado as discussões teológicas, as discussões de, porque, né, principalmente na teologia sistemática, o crente pede a salvação, o crente não pede a salvação. Gente, o foco principal da palavra de Deus é Cristo, né? É entender que a salvação é através de Jesus. Não há outro caminho a não ser Jesus. O próprio Jesus no Novo Testamento vai dizer o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, nós temos um foco principal. O nosso foco, e o apóstolo Paulo vai falar isso, é Cristo, né? E nós não podemos nos desviar desse foco. Quando nós lemos o Antigo Testamento e nós vemos tudo aquilo que aconteceu ali, nós vamos ver ali homens pecadores, homens que erraram, e a Bíblia não esconde isso. A Bíblia ela mostra os erros dos homens que ali estavam, né? Mas a Bíblia também mostra a redenção de cada um deles, e para que esse plano pudesse ser cumprido, né? Então, existe um contexto teológico. Que contexto teológico é esse? Existe ali a teologia da promessa, né? Na teologia da promessa vai haver a abordagem que se alinha com a teologia da promessa. Que abordagem é essa? Ela busca um tema central para interpretarmos a Bíblia, não se limitando à teologia da aliança e nem ao dispensacionalismo, né? Então, ela não se limita à aliança, às alianças, né? Por quê? Porque existe na aliança, como nós falamos, aquela questão da aliança condicional, a aliança incondicional, né? E nós sabemos que a aliança incondicional é aquela que independe da ação humana, né? O que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus promete, Ele vai até o fim. Por isso que muitas das vezes, até nós mesmos hoje, né, nós temos os nossos erros, nossas falhas, nós pecamos,
né? E quando nós reconhecemos, nós nos arrependemos do nosso pecado, Deus, ele vem com o seu perdão, com graça, né? Para que nós possamos ter novamente acesso ao Pai através de Jesus. Foi isso que ele fez no Antigo Testamento, né? Esse contexto teológico, ele também vai nos conectar com outros temas, né? O tema do reino, ele está intrinsecamente ligado ao pacto e à aliança. E o Messias é o mediador central dessas promessas. Então, você vê, Jesus, ele é o que vai mediar essas promessas. Ele nos conecta, Antigo e Novo Testamento. É ele que conecta. Por quê? Porque ele era a promessa no Antigo Testamento. A promessa que se cumpriu. Existem alguns textos bíblicos, né? E depois eu vou colocar para você, tá? Está em Daniel 7,14. Esse texto vai descrever o estabelecimento de um reino universal, né? Para o Messias, onde todas as nações o serviriam. Então, queridos, todas as nações servirão ao Senhor, tá? A palavra de Deus vai dizer que todo joelho e toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A pessoa, querendo ou não, vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, né? Hoje nós temos o livre-arbítrio da escolha. Você escolhe se você quer servir ao Senhor, se você não quer servir ao Senhor, se você quer viver a sua vida, né? Então ele te dá direito de escolha. Mas vai chegar um momento em que todos, salvos, não salvos, crentes e não crentes, se dobrarão diante da presença do Senhor e reconhecerão a sua glória e majestade. Não existe outro Deus. Então, Jesus, ele é o unificador, né, dessa questão de Antigo e Novo Testamento, porque tudo fala dele. Em Mateus 6,10 também, Jesus vai nos ensinar a orar. Venha o teu reino, né, e seja feita a tua vontade. Então, são textos onde nós vamos ver a ligação, né? Lá Daniel, depois em Mateus, falando acerca do reino de Deus. Zacarias 10:10, tá? Eu vou colocar para vocês também aí, né? Ele vai falar da promessa para os últimos dias e para os judeus e o Salvador. Então, Zacarias, ele vai falar sobre o quê? Sobre a promessa, vai falar sobre os últimos dias, né, para os judeus, e vai falar do Salvador. Você vê que ele é anunciado o tempo todinho no Antigo Testamento, tá? Em Gênesis 3,15, lá no início, onde tudo começou, a primeira promessa de um Redentor que ia fazer o quê? Pisar na cabeça da serpente. Então, você vê que a Bíblia toda ela se conecta. Em Isaías 9, versículos 6 e 7, Isaías vai falar sobre o quê? Sobre a vinda de um rei, sobre o príncipe da paz, que estabelecerá um reino eterno, né? Esse reino eterno já foi estabelecido, e todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu até falei numa aula uma vez, não basta crer, a pessoa tem que se arrepender, porque crer em Deus até o diabo crê. O diabo crê e estremece, tá? O diabo crê em Deus e ele estremece, mas o crer simplesmente não basta. A pessoa tem que se arrepender dos seus pecados. Por isso que eu falei naquela aula, foi até a aula que houve aquela questão da polêmica, né? De que eu falei assim, não basta somente crer em Jesus. Não basta somente ir à igreja. Não basta somente dizer que canta, que faz e acontece. A salvação, ela não vem pelo crer, mas pelo arrependimento. A pessoa, ela vai entrar no céu pelo arrependimento,
né? Então eu creio em Jesus, e o fato de eu crer em Jesus, isso vai gerar em mim, através do Espírito Santo, o sentimento de me arrepender dos pecados. Então eu creio em Jesus, e o Espírito, através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu creio em Jesus, confesso meus pecados a Jesus, ao Senhor. Não preciso mais de sacerdote, não preciso mais de padre, né? A gente respeita todas as religiões, respeitamos todas as denominações, mas a palavra de Deus é bem clara, né? O véu se rasgou, o homem tem acesso direto a Deus, o homem tem acesso direto ao Pai, não há necessidade mais de sacerdócio. O sacerdote, né? O sumo sacerdote é Jesus, é ele que nos liga direto ao Pai. Repetindo o texto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho aos céus. Não existe outro caminho. Você não precisa fazer, você pode fazer um monte de coisas. Você pode cantar na igreja, coral, pregar, mas se você não se arrepender dos seus pecados, você não herdará o reino de Deus. E a palavra é bem clara. Não é o pastor Vitor que está falando, é a palavra de Deus que está dizendo, tá? Por isso que eu falei aquela aula que não basta crer, né? E quando a gente fala assim, às vezes nós somos até mal interpretados, mas eu penso dessa forma porque a Bíblia diz isso, né? Então Isaías 9, versículo 6 a 7, ele vai falar, né? Ele vai profetizar da vinda desse rei que seria o príncipe da paz, desse rei que estabeleceria o reino. E ele estabeleceu, Jesus quando está diante de Pedro, ele diz assim: Pedro, sobre esta pedra, né, eu estabelecerei o meu reino. Então, sobre a rocha, sobre Jesus, o reino está sobre Jesus. Ele é o dono do reino, é ele que comanda, é ele que determina, né, em obediência ao Pai que está nos céus, né, o seu Pai. Em Salmos 110, versículo 1, vai falar de um Messias como rei e sacerdote. Você vê, Jesus, ele é rei e é sacerdote. Então, todos esses textos bíblicos, existem outros textos também que vão falar acerca disso, mas todos esses textos bíblicos, eles vão nos levar a crer neste reino, a crer nesta promessa, a crer no Messias. Então nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos na promessa, nós cremos no seu reino que é eterno e dura para todo sempre. Amém? Né? O conceito, né, de Centro Unificador da Teologia, que a gente fala RPM, ele propõe que a Bíblia pode ser lida como uma grande história focada na manifestação do reino de Deus através das promessas divinas, que culminaram na vinda do Messias. E aí existem outros textos, Daniel 7,14, nós falamos, né? Isaías 9, 6 a 7. São os grandes exemplos de como esses temas se entrelaçam na narrativa bíblica. Então você vê que todo o Antigo Testamento, tá? Ele vai estar interligado com o Novo Testamento. Tá? Então, não existe, né, quando alguns teólogos dizem que antiga aliança, nova aliança, realmente existe a antiga aliança, que eram as alianças que não eram alianças eternas, né? Existem, claro, sim, duas alianças que nós falamos, que foi a aliança que ele fez com Noé, de que não acabaria mais o mundo com água, né? E aí a gente tem aí o arco da aliança.
E também a aliança que ele fez com Abraão, de que Abraão seria pai de uma grande nação, a nação seria tão numerosa que ele não conseguiria contar. Então, isso tudo você vê que foi uma aliança perpétua, né? Uma aliança que a gente chama de incondicional, independe do homem. A nova aliança, ela depende sim do homem, tá? Deus, ele não falha, ele não volta atrás. A palavra de Deus diz lá em João 3,16 o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Ele veio para todos, mas nem todos o aceitaram, nem todos o receberam, muitos o rejeitaram. Então, Jesus, ele veio para todos, tá? O seu reino é eterno, mas é preciso crer e se arrepender dos seus pecados, né? Que Deus possa te abençoar, né? Eu sei que o tempo foi pouco, né? Estamos aí caminhando para 22 minutos, 23 minutos, mas eu vou enviar para vocês, tá? O texto, né? Tudo que eu falei eu vou enviar para vocês aí, para que vocês possam estar lendo, pesquisando. Leiam o livro, tá? O livro, ele é muito grande, então em pouco tempo de aula a gente não conseguiu falar de todo o livro, mas o livro é extenso, ele é rico, né? Que Deus abençoe e te guarde, que Deus possa falar ao teu coração através desta palavra e que você possa entender que o reino de Deus, ele é um reino eterno, é um reino que não tem fim. E se você quiser fazer parte desse reino, você precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Você precisa se arrepender dos pecados e confessá-lo ao Senhor, tá bom? Que Deus abençoe e te guarde. Fique na paz do Senhor Jesus, tá? Um grande abraço do seu amigo e obrigado por tudo que vocês me proporcionaram, né? Pelo tempo maravilhoso que estivemos juntos aí, e com certeza estaremos novamente aí, né, com outras matérias, podendo compartilhar daquilo que Deus colocou em meu coração e eu transmitir para vocês desse amor maravilhoso, né, dessa palavra grandiosa, a palavra que transforma, a palavra que não volta atrás, ela se renova a cada manhã, ela não tem fim, né? Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem na paz do Senhor Jesus.